Hoje, estamos diante de uma convidada cuja história vai desafiar tudo que você acredita sobre o mundo espiritual. Seu nome é Emily Carter, uma ex-professora de ensino médio de Vermont, 42 anos. Desde o momento em que ouvi seu relato, algo dentro de mim mudou. Antes de começarmos, quero deixar claro aos nossos espectadores: o que você está prestes a ouvir não é apenas mais um testemunho, é uma experiência que transformou completamente a forma como vejo a realidade invisível ao nosso redor. Emily, muito obrigado por estar aqui e aceitar compartilhar isso conosco. Obrigada por me receber. O que vivi não foi apenas uma experiência de quase morte, foi um encontro direto com Jesus Cristo, algo que redefiniu quem eu sou, o que acredito e como vejo o mundo. Ele me mostrou coisas que todo cristão precisa compreender, porque o inimigo está agindo de maneiras que a maioria sequer imagina. Já conversei com muitas pessoas que passaram por experiências próximas da morte. Mas a sua é diferente, Emily. Você poderia nos contar como tudo começou? Foi no dia 12 de dezembro de 2023. Eu estava voltando para casa após o concerto de Natal da escola. Era por volta das 20h30. A neve caía com força, cobrindo a estrada, e lembro de ter pensado que talvez fosse mais seguro ter ficado na casa de uma amiga até a tempestade passar. Mas eu só queria chegar em casa. Faltavam poucos quilômetros. Reduzi a velocidade para cerca de 40 km por hora por causa da grande quantidade de neve, e foi então que tudo aconteceu. Fazia uma curva quando vi os faróis. Um caminhão vinha desgovernado, derrapando no gelo, direto na minha direção. Não tive tempo para pensar, apenas gritei: Jesus! E tudo ficou escuro. O impacto foi devastador. Mais tarde, os paramédicos me contaram que o carro ficou completamente destruído, amassado como uma lata. Eles precisaram usar ferramentas para me tirar dos destroços. Meu corpo estava em estado crítico. Crânio fraturado, pulmão perfurado, hemorragia interna, múltiplas costelas quebradas e a pelve esmagada. Eu não deveria ter sobrevivido, mas o que aconteceu em seguida é o que realmente mudou tudo. Você sobreviveu a algo que muitos chamariam de impossível. Foi algo indescritivelmente real. Eu senti meu espírito se desprender com suavidade, como se estivesse tirando uma roupa apertada. De repente, eu estava acima da cena do acidente, flutuando. Via tudo claramente. O carro destruído, o sangue, os paramédicos tentando me reanimar, a luz piscando na neve. Eu via meu corpo lá, imóvel, e sentia uma paz estranha. Não havia dor, só uma sensação de que eu estava sendo levada para outro lugar. Então comecei a subir e subir rápido. Era como atravessar camadas invisíveis da realidade. Cada camada que eu ultrapassava tornava o mundo físico mais distante, enquanto o espiritual se tornava cada vez mais nítido. As cores, as luzes, os sons, tudo era diferente. Havia vida em tudo ao redor, como se até o ar tivesse consciência. E foi então que eu ouvi. Ali, diante de mim, estava Jesus. Sua presença era tão intensa que não existem palavras humanas que possam descrever. O amor que emanava dele era algo absoluto, avassalador. Ele olhou para mim com uma compaixão que eu nunca havia sentido antes, mas ao mesmo tempo havia algo urgente em seu olhar, como se ele tivesse uma mensagem que eu precisava levar de volta. Os olhos de Jesus eram como chamas de puro amor, mas não queimavam. Era como se tivesse toda a sabedoria do universo. Seu rosto brilhava mais do que o sol, mas eu conseguia olhar para ele sem me cegar. Ele vestia algo que parecia feito de luz viva, uma energia que pulsava e irradiava a santidade. Mas mais do que a aparência, era a presença dele que me envolvia. Eu sentia que nada no universo poderia me separar daquele amor. Era santidade e misericórdia misturadas, de forma perfeita. Ele falou com uma voz suave, mas firme: Eu escolhi você para ver o que o inimigo tem feito para enganar o meu povo. Você precisa voltar e avisá-los. E então completou: A ilusão é muito mais profunda do que a maioria imagina.
Eu não entendia o que ele queria dizer, e foi nesse instante que algo aconteceu. Jesus segurou minha mão e imediatamente fomos transportados para um lugar que só posso chamar de sala espiritual de revelações. Ele me revelou que esses símbolos que muitos consideram inofensivos ou até esteticamente agradáveis, na verdade não apenas representam o mal, mas funcionam como autênticas tecnologias espirituais. Ele disse: observe com atenção. Vou lhe mostrar como o inimigo entrelaçou sua ilusão dentro do seu mundo por meio de símbolos que aparentam ser inocentes, mas carregam uma energia obscura. Percebo que você está tremendo enquanto fala. O que ele te mostrou primeiro? A primeira visão que recebi foi sobre o símbolo da paz. Mas antes de revelar a imagem propriamente dita, Jesus me mostrou algo essencial. Como os demônios realmente interagem com os símbolos dentro do plano espiritual. Pude ver que eles manipulam essas marcas como algo que só posso descrever como antenas espirituais. Pontos de conexão que permitem transmitir sua influência para o nosso plano físico. É ao mesmo tempo fascinante e assustador. Você pode ser mais específico em relação ao símbolo da paz? Perguntei. Foi então que Jesus me conduziu através do tempo. Tornei-me testemunha da perseguição aos cristãos sob o governo do imperador Nero. Consegui enxergar tanto pela perspectiva física quanto pela espiritual simultaneamente. No mundo físico, vi a cruz quebrada sendo usada como forma de zombaria contra os cristãos. Porém, no reino espiritual, Deus é difícil até colocar em palavras. Vi demônios realmente tecendo uma energia densa e sombria dentro do padrão daquele símbolo. Eles estavam construindo aquilo que Jesus chamou de frequência espiritual, algo que ecoaria por séculos, ressoando através do tempo. Perguntei como isso seria possível, e ele explicou que certos padrões geométricos, quando impregnados com energia espiritual, podem conservar seu poder por gerações. Jesus me mostrou que o símbolo da paz existe hoje em 3 principais variações: o design clássico, a forma simplificada, muito usada em peças de arte, e o que ele chamou de versão oculta, onde o símbolo é inserido em outros desenhos de modo tão sutil que quase ninguém percebe. Essas variações estão espalhadas por todos os lados, em joias, principalmente pingentes e anéis, em roupas, sobretudo na moda jovem, em logotipos de empresas, especialmente da indústria do entretenimento, em materiais escolares, capas de celular e, pasme, até mesmo em algumas decorações de igrejas. Fiquei sem palavras. Eu realmente tenho um símbolo da paz na capa do meu celular. Eu não fazia ideia o que acontece espiritualmente quando alguém usa ou exibe esse símbolo. Jesus me revelou 3 níveis de impacto espiritual. O primeiro nível é sutil. Ele gera o que o próprio Jesus chamou de ruído espiritual, algo que enfraquece a sensibilidade da alma e dificulta ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. O segundo nível é mais intenso. Estabelece o que ele descreveu como pontos de permissão, locais espirituais onde demônios podem começar a exercer influência sobre pensamentos, emoções e até decisões. Mas o terceiro nível, esse foi o mais alarmante, e é o que eu vi acontecer com pessoas que tiveram exposição prolongada ao símbolo. No terceiro nível, o símbolo cria o que Jesus denominou ponto cego espiritual, uma espécie de bloqueio na percepção, uma incapacidade específica de discernir certos tipos de engano espiritual. Vi cristãos firmes, cheios de fé, que se tornaram incapazes de perceber influências demoníacas evidentes em suas próprias vidas por causa desse ponto cego. Isso era mais profundo do que qualquer coisa que eu já havia tratado em meus 15 anos de transmissões religiosas. Perguntei então sobre o Ankh, e Jesus me revelou que existiam padrões semelhantes com esse símbolo. Mas o Ankh era ainda mais perturbador. Ele me mostrou que esse símbolo atua como o que ele chamou de transmissor espiritual. No Egito Antigo, vi sacerdotes utilizando o Ankh para canalizar tipos específicos de entidades demoníacas. Mas o que me deixou horrorizada foi perceber que essas mesmas entidades ainda estão conectadas ao símbolo atualmente. Vou te mostrar um exemplo prático, disse Jesus.
Ele me levou a enxergar um shopping comum no plano espiritual. Consegui ver joias com o Anki radiando energia, formando o que pareciam pequenos portais, pontos de passagem por onde essas entidades podiam atravessar e exercer influência sobre o mundo físico. Jesus explicou que esses demônios miram especialmente a nossa compreensão sobre a vida eterna, provocando confusão a respeito da salvação e estimulando experiências espirituais falsas. Sensações que parecem divinas, mas são enganos cuidadosamente construídos. Perguntei então, como as pessoas podem identificar as influências do Anki em suas vidas? Tenho certeza de que muitos espectadores estão se questionando agora. Jesus me mostrou que o Anki surge com mais frequência em joias, especialmente colares e brincos, mas também está oculto em designs modernos, cruzes estilizadas com o laço na parte superior, elementos decorativos em casas com temas egípcios, desenhos de tatuagens onde o símbolo aparece entrelaçado com padrões maiores e até mesmo em itens vendidos em livrarias cristãs usados de forma equivocada como uma variação artística da cruz. Você mencionou que os demônios visam especificamente a nossa compreensão sobre a vida eterna. Pode nos explicar com mais profundidade o que isso realmente significa? Jesus me revelou como esses demônios operam de maneira estruturada e progressiva. Primeiro, eles despertam uma fascinação pela espiritualidade egípcia, tornando-a sedutora e aparentemente inofensiva. Em seguida, começam a desviar o foco da mente humana, levando o pensamento da pessoa a se afastar da vida eterna em Cristo e a se fixar em conceitos universais de imortalidade que parecem profundos, mas estão corrompidos. Por fim, eles produzem o que Jesus chamou de falsificações espirituais. Experiências que se parecem com manifestações divinas, mas que na realidade conduzem as pessoas para longe da verdadeira salvação. Vi indivíduos que morreram usando o símbolo do Anki, e seus espíritos ficaram desorientados, incapazes de reconhecer Jesus, porque o símbolo havia distorcido sua percepção espiritual, enchendo-a com ideias ilusórias sobre a eternidade. Precisei perguntar sobre os sigilos. Eles pareciam menos frequentes que outros símbolos, mas você mencionou que são ainda mais perigosos. Sim, Jesus respondeu, e vou te mostrar o porquê. Os sigilos funcionam como códigos espirituais. Cada linha, ângulo e curva representa algo. É como se cada traço fosse um elemento de programação dentro do plano espiritual. Quando alguém desenha um sigilo, mesmo sem compreender o que está fazendo, está, na verdade, escrevendo um comando que os demônios podem ativar. Jesus me mostrou como esses sigilos aparecem hoje disfarçados, em logotipos corporativos, escondidos sob formas abstratas de design, em padrões populares de tatuagem, disfarçados entre detalhes artísticos, em joias vendidas como geometria sagrada e até em alguns logotipos de igrejas modernas, onde os próprios designers incorporaram sigilos sem perceber. O mais alarmante é a maneira como esses sigilos se espalham pelas redes sociais. Milhares de pessoas compartilham símbolos de manifestação ou emblemas de proteção, acreditando que estão atraindo boas energias, quando na verdade estão abrindo brechas espirituais para influências demoníacas. Mas como nossos espectadores podem se proteger? Perguntei. Como identificar esses sigilos ocultos? Jesus me revelou sinais de alerta claros, padrões geométricos repetitivos que parecem atrair seu olhar de forma hipnótica. Designs que combinam letras ou figuras, formando novas formas misteriosas. E qualquer coisa vendida com promessas de manifestação ou atração espiritual. Mas o ponto essencial é este. Jesus me ensinou a testar qualquer símbolo. Se você sente um apego estranho a ele, uma resistência em se desfazer, ou se percebe defendendo o símbolo mesmo depois de conhecer os riscos espirituais, saiba que esses são sinais claros de um vínculo demoníaco. Vamos falar sobre o olho de Horus. Muitos acreditam que se trata apenas de um antigo desenho egípcio, um detalhe artístico ou místico. Mas o que você presenciou foi algo completamente diferente, não é? O olho de Horus é o que Jesus denominou de símbolo mestre, uma das ferramentas mais elaboradas de Satanás no plano espiritual. Ele me mostrou que esse símbolo atua como um dispositivo de vigilância,
um canal de duas vias usado para observação e influência demoníaca. Jesus revelou como ele se manifesta atualmente, de forma evidente em joias e objetos decorativos, em versões simplificadas presentes em logotipos corporativos, especialmente os ligados à mídia, e também oculto em maquiagens, principalmente nas regiões dos olhos, além de aparecer em elementos arquitetônicos, disfarçado como simples ornamentos de design. O mais inquietante de tudo foi o que Jesus mostrou a respeito do impacto desse símbolo sobre a glândula pineal, conhecida por muitos como o terceiro olho. Quando as pessoas usam ou exibem o olho de Horus, ele provoca uma alteração sutil mas real no cérebro, tornando-as mais vulneráveis à influência demoníaca. Vi indivíduos que morreram após anos de exposição constante a esse símbolo. Seus espíritos estavam tão alinhados com frequências demoníacas que não conseguiam nem reconhecer a presença de Cristo. Preciso admitir, confessei. Estou me sentindo desconfortável agora. Acabei de lembrar que tem um prato decorativo com esse símbolo na minha cozinha. Sempre pensei que fosse apenas um bonito desenho egípcio. E é exatamente assim que o inimigo atua, fazendo com que esses símbolos pareçam inofensivos ou até atraentes. Jesus me mostrou como os demônios utilizam o olho de Horus para criar o que ele chamou de rede de vigilância espiritual dentro dos lares. Cada vez que esse símbolo está presente em um ambiente, ele funciona como uma câmera etérea, permitindo que entidades demoníacas observem, monitorem e influenciem a atmosfera espiritual daquele espaço. Mas há outro símbolo igualmente alarmante, o Ouroboros, aquela imagem antiga da serpente mordendo a própria cauda. Perguntei a Jesus a revelação sobre ele, e suas palavras foram claras. O Ouroboros é a falsificação de Satanás para a vida eterna. Jesus me mostrou como esse símbolo cria uma prisão espiritual, um ciclo fechado que mantém as pessoas presas em laços de engano. No reino espiritual, ele se manifesta como uma camisa de força etérea, limitando o discernimento e a compreensão das vítimas. Hoje, o Ouroboros é amplamente visto em joias ligadas ao movimento New Age, em decorações com temas de dragões, em logotipos corporativos, especialmente dentro das indústrias de tecnologia e farmacêutica, e até em símbolos acadêmicos, principalmente nas áreas científicas. Muitas vezes ele está camuflado como um círculo ou espiral. Jesus me mostrou pessoas que traziam esse símbolo tatuado em seus corpos, e no plano espiritual, seus espíritos estavam completamente entrelaçados por aquilo que pareciam bobinas de serpentes, tornando quase impossível libertarem-se de sistemas de crenças enganosos. E então, ele me revelou o gesto da mão com os chifres, algo que vejo constantemente em shows e eventos públicos. As pessoas acreditam que significa apenas rock and roll, um símbolo de música ou rebeldia, mas é exatamente isso que o inimigo deseja que pensem. Jesus me explicou que esse gesto atua como uma antena espiritual, um canal direto de conexão com os reinos demoníacos. Quando alguém faz esse sinal, mesmo de forma inocente ou como brincadeira, ele emite um sinal espiritual perceptível pelos demônios. Vi multidões inteiras em shows, levantando as mãos e reproduzindo o gesto milhares de vezes. No plano espiritual, o cenário era aterrador, parecia uma floresta de antenas demoníacas, todas vibrando simultaneamente, criando um imenso portal que permitia aos demônios invadir a multidão e se conectar às pessoas presentes. Esse gesto está espalhado por todos os tipos de ambientes. Shows de música, eventos esportivos, fotos de redes sociais, imagens escolares e até em contextos que parecem totalmente inofensivos, como fantasias de Halloween ou fotografias descontraídas. Isso é muita informação para absorver, confessei. O que as pessoas devem fazer se perceberem esses símbolos em suas vidas? Primeiro, Jesus disse, livrem-se desses símbolos imediatamente. Não os vendam, destruam-nos. Ao se desfazerem deles, orem e renunciem a qualquer autoridade espiritual que possam ter concedido ao inimigo através desses objetos. Peçam a Jesus que feche todas as portas espirituais que esses símbolos possam ter aberto. Segundo, ele continuou,
Eduquem a si mesmos e as suas famílias. Esses símbolos estão em todos os lugares, e Satanás está sempre introduzindo novos disfarces. Precisamos manter vigilância constante e discernir o que estamos permitindo entrar em nossas casas e em nossas vidas. Terceiro, acrescentou, se vocês mantiveram esses símbolos em casa, recomendo uma limpeza espiritual completa do ambiente, feita por meio de oração e consagração. As conexões espirituais criadas por esses símbolos podem persistir, mesmo após a remoção física deles. E então, ele concluiu com algo essencial. Aproximem-se de Jesus. Quanto mais próximos da luz dele estivermos, mais facilmente identificaremos os enganos do inimigo. Perguntei então, e quanto às imagens digitais? Muitos desses símbolos aparecem em nossos celulares e computadores. Jesus confirmou. Sim, até mesmo representações digitais podem gerar frequências espirituais. Apaguem imagens que contenham esses símbolos de seus dispositivos. Parem de seguir contas que publicam esse tipo de conteúdo com frequência e tenham cuidado com fotos de perfil e papéis de parede. Para aqueles que foram expostos por longos períodos a esses símbolos, Jesus recomendou uma oração específica de renúncia e purificação. Ele me revelou que as ligações espirituais formadas por esses símbolos podem persistir como uma espécie de resíduo espiritual, mesmo depois que o objeto físico é retirado. É como se uma marca invisível continuasse presa ao ambiente e à pessoa, exigindo libertação completa. Jesus me entregou uma oração específica para isso. Senhor Jesus, eu renuncio a qualquer influência espiritual ou autoridade que possa ter concedido ao inimigo através desses símbolos. Quebro todo tipo de vínculo espiritual, contrato ou ponto de permissão que tenha sido estabelecido por minha interação com esses símbolos. Pelo poder do teu sangue, reivindico de volta todo o território espiritual que possa ter cedido. Espírito Santo, revela-me qualquer símbolo oculto ou laço espiritual que precise ser desfeito. Escolho agora alinhar-me somente com a tua verdade e com os símbolos de fé autêntica. Em nome de Jesus, amém. Conforme Jesus me explicou, a remoção desses símbolos é algo essencial e urgente. Ele me mostrou que eles funcionam como verdadeiros ímãs espirituais, atraindo entidades malignas não apenas para as pessoas, mas também para os lugares onde estão presentes, casas, vilas e até comunidades inteiras. Esses símbolos podem aparecer disfarçados em obras de arte, joias, brinquedos infantis e até logotipos de empresas em produtos cotidianos. Ele me revelou cenas de lares completamente cercados por entidades sombrias, seres que haviam obtido acesso através da presença contínua desses símbolos. Cada um deles, segundo Jesus, abre uma brecha específica no mundo espiritual. O símbolo da paz reduz o discernimento e confunde o coração. O Ankh distorce o entendimento sobre a verdadeira vida eterna. Os sigilos rasgam partes da proteção espiritual, criando fissuras permanentes. O olho de Horus conduz a falsas percepções espirituais. O Ouroboros aprisiona em ciclos intermináveis de engano. E a mão com chifres estabelece conexões diretas com entidades demoníacas. Jesus também me mostrou o destino de pessoas que partiram deste mundo sem remover esses símbolos de suas vidas. Eu vi o quanto os demônios ligados a eles se esforçavam para manter essas almas em confusão, presas em uma espécie de neblina espiritual durante a transição entre a vida e a morte. Algumas não conseguiam reconhecer a presença de Cristo, mesmo quando ele se aproximava para resgatá-los. Outras estavam tão dominadas pelos vínculos espirituais criados pelos símbolos que se tornava quase impossível alcançar a luz. Era uma luta entre a verdade e o engano, entre o chamado divino e o aprisionamento espiritual. Quando perguntei o que tudo aquilo significava, Jesus me olhou profundamente e disse: "Diga a eles, minha filha, diga que esses não são meros símbolos. São chaves espirituais que o inimigo utiliza para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. As almas eternas estão sendo comprometidas e muitos nem percebem." Nesse instante, senti como se uma força intensa me puxasse de volta.
Tudo escureceu por um momento e, de repente, eu estava novamente no meu corpo. Eu conseguia ouvir as vozes ao redor, os sons de socorro, os paramédicos tentando me reanimar. E então, o impossível aconteceu. Voltei a respirar. Eles chamaram aquilo de milagre. Minhas feridas deveriam ter sido mortais, mas eu sei o motivo pelo qual voltei. Eu precisava compartilhar este aviso. Os médicos ficaram atônitos com a minha recuperação. A maioria dos meus machucados cicatrizou de forma muito mais rápida do que o esperado. No entanto, desde aquele dia, algo em mim mudou profundamente. Agora eu enxergo um mundo de maneira diferente, como se uma cortina invisível tivesse sido retirada. Ainda consigo perceber certas coisas, vislumbres do reino espiritual. É como se eu tivesse recebido uma espécie de visão noturna eterna, uma capacidade de ver o que antes estava oculto, e isso me permite observar claramente como esses símbolos interferem na vida espiritual das pessoas. Eles parecem pequenos e inofensivos, mas são portais disfarçados. Você quer saber se eu sofri algum tipo de represália por compartilhar esse testemunho? Sim. Já fui chamada de louca, fanática, extremista religiosa. Você pode imaginar. Perdi amigos e até alguns familiares decidiram se afastar. Mas depois do que Jesus me revelou, eu não posso mais me importar com isso. Esses símbolos estão literalmente destruindo as pessoas por dentro, matando-as espiritualmente. E eu não posso fingir que não sei. Sei que há quem esteja assistindo agora e talvez pense que eu estou exagerando ou sendo radical demais. Mas tudo o que eu estou dizendo é fruto do que vi com meus próprios olhos no plano espiritual. Esses símbolos possuem um poder real e estão corrompendo vidas e almas. O tempo de brincar com o que é espiritual já acabou. Precisamos acordar e entender que há uma guerra invisível acontecendo bem debaixo de nossos olhos e a maioria sequer percebe. Quando voltei, comecei a olhar para minha própria vida com novos olhos. Passei por toda a minha casa e percebi o quanto eu estava cega antes. Encontrei esses símbolos em lugares que eu jamais imaginaria, joias que eu achava delicadas, itens decorativos que pareciam bonitos, até artes de alunos que eu havia colocado na parede. Me desfiz de tudo, sem hesitar. Também decidi mergulhar profundamente na Bíblia, estudando os versículos que falam sobre guerra espiritual. Foi aí que percebi que esses símbolos são citados de maneira indireta nas Escrituras. Eles fazem parte do que Paulo chamou de os esquemas do inimigo. Mas a maior mudança dentro de mim é essa. Eu não consigo mais ficar em silêncio. Sempre que vejo alguém usando ou exibindo esses símbolos, sinto a responsabilidade de alertar. Seria falta de amor da minha parte não avisar depois de tudo que Jesus me mostrou. Eu sei que compartilhar esse testemunho não é simples. Requer coragem, fé e disposição para enfrentar críticas. Mas se há algo que aprendi, é que a verdade precisa ser dita, mesmo quando dói. Jesus me olhou nos olhos e disse: diga a eles que esses não são apenas símbolos, são chaves espirituais que o inimigo usa para abrir portas que deveriam permanecer trancadas. Diga que suas almas eternas estão em jogo. Eu vi com meus próprios olhos o que acontece com as pessoas que morrem mantendo essas conexões abertas. Não vale o risco. Nenhum objeto, tatuagem ou arte vale o preço da sua eternidade. Jesus ama você profundamente, tanto que me permitiu voltar apenas para deixar este recado. Lembre-se, o maior truque de Satanás não é convencer as pessoas de que ele não existe. É fazê-las acreditar que esses símbolos, claramente demoníacos, são inofensivos ou até bonitos. Não caia nessa armadilha. A sua alma é preciosa demais para ser colocada em risco. Se livre desses símbolos, ore, busque Jesus e escolha a luz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. Talvez seja a única chance dessa pessoa se libertar antes que seja tarde demais. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Se inscreva agora no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que puder. Cada novo inscrito nos ajuda a levar a verdade espiritual ainda mais longe e a abrir os olhos de quem ainda está preso nas trevas e a despertar corações que precisam ouvir o que está sendo revelado.